Olá! Existe um texto da Bíblia onde está dizendo que nós podemos chegar à perfeição ou sermos perfeitos. Muitos acreditam que podemos chegar a um grau de perfeição de não pecar mais. Será que esse texto que está em Tiago, capítulo 3, verso 2, realmente está afirmando isso? Ele diz o seguinte: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa, muitas versões diz, perfeita, capaz de controlar todo o seu corpo. Será que podemos chegar a um grau de impecabilidade, nos tornando perfeitos antes da glorificação ou da volta de Jesus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como sempre, é muito bom ter você aqui com a gente, fazendo o programa acontecer. E a você que, de repente, está zapeando o seu televisor e chegou aqui, esse é um programa em que você pode perguntar e nós vamos dar a resposta a você através da Palavra de Deus. Por isso, tem alguém que está na mira da verdade. É ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, preparado mais uma vez aí para o programa? Espero estar preparado, espero continuar podendo responder as perguntas dos nossos amigos e agradecemos a você, telespectador e ouvinte, por fazer parte da história do Na Mira da Verdade, e a você que pela primeira vez nos assiste. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e esperamos que você, ao assistir hoje, goste e continue nos acompanhando ao longo dessa jornada de estudo da Bíblia. Um abraço para você e obrigado pelo seu carinho. Eu estou aqui parecendo um pato rouco hoje, mas pode ter certeza, você manda sua pergunta aí e ela vai estar na mira. Não repare aí não, essa voz grossa aqui, é porque o negócio está meio feio aqui, mas a coisa vai dar certo, né, professor? Vamos lá, não pode parar não. E olha só, nós abrimos o programa falando sobre perfeição. Existe sim alguns textos na Bíblia que falam sobre isso e pessoas acabam utilizando desses textos para afirmar que nós podemos chegar a um grau de impecabilidade, tornando-se perfeitos. Um deles é esse. E essa pergunta chegou pelo nosso Facebook, dizendo assim: é possível uma pessoa ser perfeita, como diz Tiago? Aquele que não tropeçar em palavras, o tal é perfeito. Como pode isso? Ninguém é perfeito. É possível alguém, segundo a Bíblia, ser perfeito? E aí, professor, como é que fica essa questão desse texto e esse assunto de perfeição do homem antes da glorificação? Veja, em primeiro lugar, eu quero mandar aqui rapidamente um abraço que eu lembrei agora. Nós recebemos aqui uma cartinha da Adriana. Ela tem 11 anos, ela mora em Mafra, Santa Catarina. Ela escreveu uma cartinha muito bonitinha aqui, diz que quer conhecer a mim pessoalmente, ao Tito também, e fez uns desenhos aqui. Aí escreveu assim, ó: você sabe gravar bem, muito bonitinha ela. Né? Muito obrigado, viu, Adriana, pela cartinha. O pessoal me entregou, desejo que Deus abençoe muito a você, a sua família, que você, apesar de jovem, não é tão jovem, continue interessada no estudo da Bíblia. Rapidamente vou mostrar aqui para o telespectador. Olha a cartinha que ela mandou para o Na Mira da Verdade, ó. É legal a gente falar, professor, como as crianças, elas gostam, como tem né? chamado a atenção o programa Na Mira da Verdade, né? Ó, e também dizer para o pessoal aí que nós temos um programa para as crianças que chama Na Mira Kids. Você pode ver no NT Play. E de vez em quando, no horário do sábado de manhã ali, passa alguns flashes desse programa que a gente faz, geralmente nas férias, para as crianças acompanharem o Na Mira Kids. É muito gostoso receber o carinho das crianças também, querendo aprender mais da Bíblia, né, professor? É muito bom mesmo. E vamos ajudar também as crianças a entenderem agora
essa questão da perfeição bíblica. A perfeição bíblica não tem nada a ver com o que alguns fanáticos, né, dizem por aí, que perfeição significa impecabilidade, né? Na Bíblia você não encontra isso em referência a seres humanos pecadores e corrompidos pelo pecado. Perfeição na Bíblia tem um outro significado. E quando nós fazemos uma análise simples do texto bíblico, sem ideias pré-concebidas, percebemos que a perfeição cristã significa uma maturidade cristã. E óbvio, maturidade que não tem fim, né? Enquanto eu estiver neste mundo, eu sempre necessitarei me tornar mais maduro. Então eu vou ler aqui, no contexto de Tiago 3, eu vou ler um outro texto em Tiago, vou ler uma tradução bíblica diferente, para você perceber que o termo perfeição tem a ver com maturidade, tá ok? Então em Tiago capítulo 1, verso 4, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim, ó, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Será que isso é impecabilidade? Não, porque o verso 5 diz assim, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ou seja, não há lógica em defender impecabilidade se eu ainda preciso pedir mais sabedoria, né? Se eu chegar num momento de impecabilidade tal que eu não peque mais, por que eu vou pedir sabedoria? O próprio fato de eu ter que pedir sabedoria a Deus mostra que eu sou imperfeito, né? Eu sou inacabado, diríamos assim. Eu preciso da transformação do Espírito e da glorificação na segunda vinda de Cristo. Interessante que esse mesmo texto de Tiago 1,4, na nova versão transformadora, se apresenta da seguinte forma, ó, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então perceba, o sentido bíblico de perfeição não é ausência de pecado, é maturidade. Tanto que em Mateus 5,48, um dos textos utilizados por alguns fanáticos, né, perfeccionistas, é muito claro o texto em dizer, quando o texto fala assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, a palavra perfeito, do grego teleios, se refere a um adulto amadurecido. Então, o contexto de Mateus é o seguinte, seja maduro, né? Seja perfeito na sua esfera de ação, assim como Deus é na dele. E como que é ser perfeito na nossa esfera de ação? Basta você ler Mateus 5, 43 a 48, que é o quê? Não pagar o mal com o mal. Não fazer o mal para os seus inimigos. Então, no contexto de perfeição de Mateus 5, 48, se você ler dos versos 43 ao 48, você vê que ser perfeito como Deus é você não pagar o mal com o mal. É também você aprender a perdoar inimigos. Esse é o contexto. Se nós fizermos uma análise, um estudo correto da doutrina da justificação pela fé e da santificação que também envolve a fé, e entendermos que Deus vai completar-nos, né, até a segunda vinda de Cristo e nesse momento seremos glorificados, nós vamos evitar dois extremos. O primeiro extremo é do fanático perfeccionismo, que ensina a possibilidade de não pecar, mas, diríamos assim, preparando o terreno para a segunda vinda de Cristo, que é um absurdo. A segunda vinda de Cristo não depende de pecado ou não pecado de ser humano nenhum. E outro extremo também que devemos evitar é pensar que pelo fato de não aceitarmos a doutrina perfeccionista, isso não significa que não devamos crescer na caminhada cristã. Hebreus 12, 14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é se tornar santo? É amadurecer espiritualmente, é permitir que o Espírito Santo mude aspectos do caráter, hábitos, comportamentos e mais do que isso,
padrões distorcidos de pensamentos. Então, envolve um todo, né? Então, quando você ver na Bíblia um convite para a perfeição, lembre-se, é um convite para você atingir uma maturidade cada vez maior. É um convite para você continuar crescendo, ok? Porque realmente, como o telespectador bem disse, até hoje eu não consegui ver nenhuma pessoa que pudesse, com sã consciência, dizer assim, olha, eu não peco mais nem em pensamento. Isso não existe, né? Nós vamos nos desenvolvermos, vai chegar o momento em que seremos glorificados. Quando a natureza interna má for arrancada de nós, aí sim, não pecar será tão fácil como respirar. No momento, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Muito bem, professor. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar suas perguntas através do SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pelo Instagram, @namiradaverdade. Hoje, me parece que o Facebook está com algum problema em transmitir as lives ao vivo. Me parece que o Facebook e o Instagram também estão com problemas. É um problema da plataforma e, infelizmente, não estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Mas você que está nos acompanhando aí, pode mandar suas perguntas pelo Facebook. As perguntas estão liberadas lá. Eu fiz um videozinho para você colocar a sua pergunta lá. É só você colocar nos comentários e nós recebemos aqui na hora. Lembrando que depois do programa ele fica registrado lá no YouTube, tá bom? Então participe, mande as suas dúvidas pra gente. Nós também temos o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Professor, essa pergunta aqui chegou pelo SMS e ela diz o seguinte. Ela vem, quem mandou foi o Igor, lá de Óbidos, no Pará. Se a Bíblia diz, amai o teu próximo como a ti mesmo, como explica Deuteronômio 14:21? Deuteronômio 14:21, a gente lê assim. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Você pode dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês ou podem vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido do Senhor, nosso Deus. Como é que fica isso, professor? Se eu não posso comer, se Deus condenou eu comer esse tipo de alimento, de animais por morte natural, como é que eu posso dar para o meu semelhante, mesmo ele sendo um estrangeiro? A resposta está aqui, vamos ler Levítico capítulo 19, verso 1, para entendermos o que Deus queria transmitir para o povo. Você tem que lembrar, amigo telespectador, que o povo de Israel não tinha a mente saudável e educada como a nossa, na atualidade, né? Porque eles foram escravos. Gerações israelitas foram escravos. E Deus precisava ensinar lições práticas de forma que os alcançasse. Então, como que Deus iria ensinar o povo de Israel que eles eram um povo separado dos demais e que não deviam adorar as mesmas divindades pagãs e que por isso eles deveriam ser diferentes para poderem influenciar e evangelizar os demais? É através desse tipo de ensino. E aí aqui em Levítico 19:1 diz assim, o Senhor também disse a Moisés, dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel, sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Então Deus queria passar para os israelitas a seguinte ideia, filhos, vocês são santos, vocês são separados das demais nações, não que vocês são melhores, mas vocês são separados por mim para um propósito santo. E para Deus ensinar isso de uma forma didática, Ele permitiu que os estrangeiros pudessem comer uma carne de um animal que fosse encontrado morto, mas eles não, porque eles tinham que passar a ideia de que foram chamados por Deus para uma obra especial. Agora, isso aqui não é uma falta de amor ao próximo, porque no próprio texto bíblico,
você percebe que Deus já orientava os israelitas a serem justos para com os estrangeiros. Vou ler aqui um texto que se encontra aqui, ó, Levítico 19:18. Não procurem se vingar, nem guarde rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o amor ao próximo existia nos dias do antigo Israel. E lá em Isaías 56, quando alguns estrangeiros ou eunucos pensavam que eles eram inferiores porque eles não eram israelitas, veja a resposta que Deus deu para eles. Isaías 56, 3 em diante. Olha que interessante. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga: sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos meus muros de minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas. Olha o privilégio que Deus está dando para eles. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam o seu nome, que o adoram e não profanam o sábado e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Então, com esses textos, é impossível dizer que Deus ou que o israelita não amava o próximo. Ele só estava ensinando-os o quanto Israel era um povo separado e especial, de uma forma que eles pudessem compreender visualmente. Muito bom, professor, muito bom. A gente sempre apresenta aqui no programa o nosso curso bíblico, né? Nós temos alguns minutinhos aqui antes de entrar no intervalo e eu queria aproveitar logo no início do programa e dizer para você que você pode estudar a Bíblia com a gente através deste curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver assim que do lado direito está dizendo: peça o seu curso bíblico gratuito. Você clica ali, vai ser direcionado para você fazer um cadastro, onde você vai colocar os seus dados postais, para que ele possa chegar direitinho na sua casa. Você não vai pagar nada por isso, é de graça, é um presente nosso para você, é um projeto junto ao Anjos da Esperança, que nos possibilita de entregarmos milhares de cursos bíblicos gratuitos. Por isso eu aproveito e já faço um convite a você. Se você gosta da TV Novo Tempo, se você vê a relevância desse canal em levar a palavra de Deus, a verdade, levar a esperança para milhares de pessoas através de cursos bíblicos e tudo aquilo que nós apresentamos aqui, seja um anjo da esperança, seja um parceiro da Novo Tempo. Você pode fazer a sua doação da maneira que você quiser. É só você entrar também lá no nosso blog, você vai ver em cima ali que está escrito Anjos da Esperança. Você clica lá e você pode ser direcionado para um lugar onde você também vai entrar em contato com a gente e programar a sua doação. A gente agradece muito a você que já é um anjo da esperança. E se você está acompanhando aí, você sabe que agora, dia 30 de novembro, nós vamos ter um grande evento chamado Anjos em Ação, celebrando quantas e quantas pessoas têm encontrado esperança na vida através da Rede Novo Tempo de Comunicação. Por isso, eu reforço para você, se você quer fazer um curso gratuito, peça agora mesmo. Entre lá no nosso blog, ou se você preferir no horário comercial, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo, esse é o programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar aí com a gente. E tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Facebook e nós já vamos colocar na mira. Vamos ver como é que o professor se sai. Muito bem, professor, tem uma perguntinha aqui do Rick Mello. Ele mandou pelo Facebook e a pergunta dele é a seguinte: existe explicação bíblica para o intervalo entre a morte e ressurreição de Cristo e a destruição do templo? Por que houve esse intervalo de 40 anos para o templo ser destruído? Existe alguma relação nisso? Jesus disse que o templo iria ser destruído no ano 70, não é isso? Uhum. Porque tem alguma explicação, tem alguma coisa relacionada a esses 40 anos depois da ressurreição de Cristo? Não tem, pelo seguinte: quando nós vemos Cristo profetizando a destruição de Jerusalém, nós vemos que a preocupação de Cristo não se detém em nenhum momento nesse tempo que transcorreria. Na verdade, o que Cristo se preocupa é mostrar para o público que a destruição de Jerusalém seria um cumprimento do que Daniel profetizou no seu livro. Tá? Então você vê aqui em Mateus 24, por exemplo, no verso 15, vou ler aqui para você na Nova Versão Transformadora. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. E aí ele começa a discorrer sobre os sinais que acompanhariam, que antecederiam a destruição de Jerusalém no ano 70 e sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Então você vê que, na verdade, Cristo enfatiza a profecia de Daniel. Ele confirma que realmente aconteceria, não é isso? Ele confirma o que Daniel disse. Agora, em relação aos 40 anos, não vemos nenhuma preocupação de Cristo com isso aqui no capítulo 24 de Mateus. Agora, eu acho muito importante você falar isso aí, professor Leandro, pelo seguinte: essa ideia de que Deus está confirmando que Daniel havia profetizado, isso amplia todas as profecias de Daniel e Apocalipse ali. O próprio Jesus afirmando que essas profecias iriam acontecer e aconteceram. Assim como também tem a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que também aconteceu, né? E talvez muitos ainda tenham dúvida sobre isso, né? Mas é uma forma de mostrar que Jesus estava confirmando tudo aquilo que Daniel havia escrito há muito tempo atrás. Isso eu sempre digo para o telespectador assim, você quer saber quem é o melhor intérprete da Bíblia? É Cristo. Por quê? Alguns dizem assim, Daniel, o livro de Daniel não foi escrito por Daniel. Mas Jesus disse que foi. Então eu vou preferir crer em Jesus do que em teólogos da alta crítica que ficam inventando história, né? Alguns dizem assim, o Gênesis não é literal. Mas em Mateus 19, Jesus interpretou o Gênesis como literal. Então eu vou preferir crer em Cristo do que daqueles que não interpretam como literal. Então foi bom o Tito fazer esse comentário para nós vermos que Cristo, ele vai confirmando trechos bíblicos, doutrinas bíblicas, profecias, não é? E Cristo, obviamente, é o Deus encarnado. Então é melhor nós crermos no Deus encarnado, que de acordo com Colossenses 2:3, possui em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, do que eu crer em viagens na maionese de seres humanos. Muito bem, professor. Tem uma perguntinha agora do Instagram aqui, o pessoal participando também pelo nosso Instagram. Nosso Instagram é fácil, @Na Mira da Verdade. Segue a gente lá e em todos os programas ao vivo a gente promove um videozinho para você fazer suas perguntas. Quem mandou essa pergunta foi o Arthur, ele é de Santos de Goiânia, Goiás, e a pergunta dele é a seguinte: eu quero saber, professor, quais foram as leis abolidas na cruz? Será que na cruz realmente Deus aboliu algumas leis, professor? Esse termo, leis abolidas, ele está sendo substituído por muitos eruditos do Novo Testamento, porque ele não expressa o que na realidade aconteceu com certas leis do Antigo Testamento. Eu vou lhe explicar resumidamente esse assunto, que ele é bastante amplo e importante. Veja, em primeiro lugar, a palavra lei, Torá,
não é, se refere aos 5 livros de Moisés. Então é muito raro Torá se referir só aos 10 mandamentos ou só à parte cerimonial da lei, não é? Na grande maioria das vezes, Torá, né, se refere aos 5 primeiros livros de Moisés, se não a totalidade das vezes. Talvez alguma vez ou outra você vê num contexto de Tiago que destaca mais o decálogo. Agora, uma pergunta fica, né? Se a Torá, né, corresponde aos 5 primeiros livros de Moisés, e nos 5 primeiros livros de Moisés tem tem cerca de 613, né, mandamentos, quais eu sei que vigoram para os meus dias e quais eu sei que não vigoram? Em primeiro lugar, você tem que fazer uma diferenciação entre princípio e cerimonialismo, tá? Então, um princípio é sempre um mandamento dado de forma universal e ele é imutável, ele é eterno como o próprio Deus. Por exemplo, a guarda do sábado. Como ela não foi dada só para o israelita, mas Deus já havia estabelecido o sábado no Gênesis, quando existiam só Adão e Eva, e como Isaías 66, 23 tem uma promessa de observância do sábado na nova terra, então você vê que é um princípio. Não é uma questão cerimonial, é um princípio de adoração que se aplica a todas as épocas. Agora, por exemplo, o oferecimento de cordeirinhos para sacrifício como forma de ensinar o pecador que um substituto morreria por ele. Obviamente que esse tipo de lei, não que ela foi abolida, ela perdeu a sua função. Ou seja, a função da lei cerimonial se cumpre em Cristo. Porque todos os cordeirinhos sacrificados, eles representavam Cristo, que de acordo com João 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a função da lei cerimonial foi transferida para o Cordeiro Jesus. E existe também na Torá leis de ordem civil, que se aplicam algumas a todas as épocas, algumas leis aplicam-se a uma sociedade teocrática, né, que Deus era o centro do governo, e outras não vão se aplicar na nossa realidade. Agora, tudo que é princípio de ordem moral se aplica a todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Então, faça essa diferenciação entre princípio e cerimonialismo ou entre princípio e costumes culturais. Princípio é imutável e eterno. Costumes culturais são transitórios e podem mudar com o passar do tempo. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui, o Laércio, ele é de Lusiânia, Goiás, e a pergunta dele é a seguinte. Gostaria que o professor fizesse uma explanação sobre a passagem em que Cã descobre a nudez de Noé. Já ouvi alguns pontos de vista referentes a essa passagem e ainda não estou convencido de nenhuma. Se possível, peço que o professor, que muito admiro, coloque a sua posição sobre essa passagem. Um grande abraço e parabéns pelo excelente programa. Obrigado, deixa eu ver o seu nome, Laércio, obrigado pela sua participação aqui, por fazer o nosso programa acontecer. Professor, essa questão do filho de Noé ver a nudez dele e ser repreendido fortemente, o que você poderia dizer para a gente sobre isso? Veja, esse telespectador, obrigado, meu amigo telespectador, por sua confiança. Ele tem em mente algumas crenças realmente em relação a isso. Por exemplo, tem algumas pessoas que dizem que quando Cã viu a nudez de Noé, isso significa que Cã abusou sexualmente de Noé. Né? Eu obviamente não concordo com esse posicionamento, que para mim é uma viagem total. Tá? Por quê? Na Bíblia, quando alguém quer se referir à atividade sexual,
nunca se usa o termo, pelo menos eu não me recordo, pode ser que tenha, alguém me mostra, mas eu não me recordo, o termo viu a nudez. Na verdade, na Bíblia, o termo para sexo é descobriu a nudez. Né? E o texto não diz que Cã descobriu a nudez do seu pai, diz que Cã viu a nudez do seu pai. Então essa hipótese de ele ter abusado sexualmente do pai, para mim, sinceramente, é uma viagem total. Né? Agora, por que Cã aqui foi profetizado de forma negativa a respeito dele? Vou ler aqui uns versinhos para lhe explicar. Depois do dilúvio, verso 20 de Gênesis 9. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar a seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Veja, um saiu para falar e dar uma zoada no pai e os outros demonstraram profundo respeito, porque na cultura hebraica, o respeito para com o pai, com a mãe, uma das formas mais fortes, né? Na cultura oriental como um todo, de respeitar um pai e a mãe é não ver a nudez deles. Quando Noé se recuperou da bebida e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E olha o que aconteceu. Noé aqui profetizou que Canaã, além de ser servo, né, você percebe que os descendentes de Cã, né, eles eram realmente imorais. Então, pela descendência de Cã, que foram muitas pessoas imorais, percebemos que a atitude de Cã revelou realmente um caráter imoral da parte dele. Ele não foi ajudar o seu pai, ele foi, diríamos assim, dar uma zoada no pai dele e contar para os irmãos. Os irmãos tiveram uma atitude diferente, com muita reverência e respeito, sem ver a nudez do pai, o cobriram e tudo mais. Então, resumidamente, é isso que eu poderia dizer para o irmão sobre esse texto. E esse texto nos ensina uma importante, né, lição, né, de que certos traços do nosso caráter vão ser transmitidos para os nossos descendentes. E por isso, nós precisamos, com a ajuda de Deus, não repetir, né, pelo menos na mesma intensidade, os traços ruins que herdamos, porque senão nossos descendentes também vão acabar herdando certos traços que não deveriam ter herdado. Muito bem, professor. Nós temos 2 minutos. Deixa eu ver se você consegue responder essa questão. Tem 2 perguntas que chegaram. Uma no nosso blog e outra no nosso Instagram. É com respeito ao vinho. A do nosso blog, quem mandou foi o Josirã, e ele pergunta se aquele vinho que Jesus fez o milagre, ele era alcoólico. Agora, essa do nosso Facebook é interessante. Ele diz o seguinte: eu tenho uma dúvida. Em Lucas capítulo 5, Jesus fala uma parábola. Deixa eu ver se isso aqui que ele está falando é real, professor. Quando ele fala do vinho velho e do vinho novo, ele está fazendo alguma referência ao Velho e Novo Testamento? Que parábola é essa que está lá em Lucas 5, professor? Lucas 5, vamos ver essa parábola. Ou se ele está fazendo alguma confusão. Agora, eu acho que já é fácil você, antes de a gente ir para o intervalo, depois a gente pode reforçar essa, a questão do vinho que Jesus fez o milagre ali. Era um vinho alcoólico? Veja, obviamente os autores bíblicos, e acabei de ler um texto, né, em que Noé utilizou bebida fermentada, né? Eles não tinham o sistema para conservar o vinho como nós temos hoje, né? O suco da uva. Então, por exemplo, eles guardavam o vinho em odres, né? Que é um saco de couro feito de couro de animais. Então, obviamente, naquele saco de couro, no clima do deserto, fermentava com muito mais facilidade. Então Deus, ele tolerou o uso da bebida alcoólica e Deus foi reeducando o seu povo para que eles deixassem isso de lado. Agora, por que nós cremos
que Jesus não transformou a água em vinho. Resumido, por causa do nosso tempo, ali em João 2, quando Cristo transforma a água em vinho, nós não cremos que foi fermentado porque em 1 Coríntios 5, 7 nós lemos que o fermento é um símbolo do pecado. Lembra que o israelita ele comia pães sem fermento. Por quê? Numa festa cerimonial, o fermento era um símbolo do pecado. Então, não combina, se de acordo com Lucas 22, 20, o próprio Cristo disse que o vinho simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz, e Cristo transforma aquele vinho num vinho alcoólico, então, por simbologia, ele estaria sugerindo que o seu sangue é pecaminoso, que ele é um ser pecaminoso e não um sacrifício perfeito. Então, não tem lógica, né? Cristo transformou aquilo no puro suco da uva, que não faz mal nenhum para a saúde, que não faz mal para o fígado, que não faz mal para o coração, que não faz mal para o cérebro. Cristo é o Criador e óbvio que ele sabe que o álcool não faz bem e que não existe quantidade mínima de álcool segura para o ser humano. Prova disso, experimente tomar um pouquinho, um golinho de cerveja e faça o teste do bafômetro e você vai ver o que vai lhe acontecer, a multa que você vai levar, né? Muito bem, professor. Bom, nós temos que ir para um intervalo e aí depois nós vamos colocar essa que chegou pelo nosso Instagram, fazendo uma referência do vinho novo e o vinho velho, se tem alguma coisa a ver com o Antigo e o Novo Testamento. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui e a pergunta que ficou em aberto chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Paula Souza e ela diz o seguinte: eu tenho uma dúvida, em Lucas 5, a gente conseguiu já achar aqui os versos 36 e 37, Jesus fala ou faz uma comparação do vinho velho com o vinho novo. Ele está fazendo, ela perguntando, ele está fazendo alguma referência ao Velho e Novo Testamento? Professor, existe alguma comparação disso que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 5, no final do capítulo, com o Antigo e o Novo Testamento? Não existe nem de perto, amiga telespectadora. E eu vou ler para você o contexto para você entender o que Cristo quis dizer. Por isso que é muito importante essa leitura contextual. Vamos ler a partir do verso 33. Estava havendo aqui uma discussão sobre o jejum. Então veja, o assunto não é Antigo e Novo Testamento. A discussão é sobre jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Ou seja, tem fofoqueiro em todas as épocas, né? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão, falando da sua morte, não é? Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasga um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando de vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe do vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Como há uma orientação sobre jejum, e Cristo ensina de forma diferente acerca do jejum, da forma diferente como os fariseus ensinam, o contraste não é entre Antigo e Novo Testamento, o contraste é entre os ensinos dos fariseus e os ensinos de Cristo. Assim como não combina colocar um remendo novo numa roupa velha, assim como não combina colocar vinho novo em odres velhos, os ensinamentos dos fariseus, inclusive os ensinamentos sobre jejum, não combinam com os ensinamentos de Cristo.
Então o contraste está entre os ensinamentos farisaicos e os ensinamentos de Cristo. Não há a mínima hipótese de um contraste entre Antigo e Novo Testamento. Muito bem, professor, muito bem. Tem várias perguntas chegando aqui, eu já estou dando uma pesquisada na próxima, mas eu quero colocar uma que chegou no Facebook aqui. Quem mandou foi o Júlio. Obrigado, Júlio, pela sua participação. Ele é de Porto Velho, em Rondônia, acompanhando o nosso programa. E a pergunta dele é a seguinte. Professor, sobre os 7 sinais de trombeta, dizem que já foram tocadas 6 trombetas e que só falta a última. Como saber se esses sinais que falam aí realmente da trombeta que já está escrito na Bíblia, ou que está escrito na Bíblia? Ele quer saber sobre as 7 trombetas do Apocalipse, professor. Dizem que já foram 6 trombetas já foram cumpridas, mas ele quer saber se esses sinais dessas 6 trombetas que falam por aí realmente já foi cumprida e que nós estamos na eminência da última trombeta, professor. É isso mesmo? Veja, em primeiro lugar, as 7 trombetas são juízos de Deus sobre o seu povo ao longo da história, porque o seu povo se rebelou contra Deus e sua palavra. As pragas já são juízos irreversíveis sobre os ímpios, então é importante você diferenciar as 7 trombetas das 7 pragas, mesmo que sejam parecidas, tá? Então, repetindo, as 7 trombetas são juízos de Deus ao longo da história sobre o seu povo. Eu vou apresentar para você brevemente um resumo sobre este assunto com base na Bíblia de Estudo Andrews, porque ela segue o método que nós cremos ser o correto para interpretar as trombetas do Apocalipse e qualquer profecia apocalíptica, que é o método historicista, não é? O método historicista considera o texto bíblico, né, e busca os acontecimentos históricos que mais bem se encaixam ao texto bíblico. Então, eu vou brevemente mencionar aqui para você o significado de algumas trombetas. Você vai perceber que, por exemplo, em relação à quinta, os eruditos diferem, então não temos uma resposta definitiva para ela. Agora, realmente, você tem razão. A 7ª trombeta, né, ela é, diríamos assim, um acontecimento que se refere realmente à segunda vinda de Cristo. E nós percebemos que realmente ao longo da história, as 6 primeiras trombetas, ou os 6 primeiros juízos de Deus sobre o seu povo ao longo da história já aconteceram realmente, tá? Então, por exemplo, aqui, nesta Bíblia de estudo, né, a Andrews, que segue o método historicista de interpretação, não é? Apresenta a primeira trombeta de Apocalipse 8:7 como representando os juízos de Deus sobre Jerusalém, ali no ano 70 depois de Cristo, ok? Então a primeira trombeta eles apresentam como se referindo a este evento. A segunda trombeta, os historiadores e teólogos dizem que pode representar a queda de Roma no 5º século depois de Cristo. A outra trombeta, a terceira, né, pode simbolizar a apostasia da igreja na Idade Média. Já a quarta trombeta pode representar o escurecimento dos luminares, né, apontados na quarta trombeta, pode representar o aumento da apostasia na Idade Média ou o ceticismo do Renascimento e Iluminismo. Já os acontecimentos da quinta trombeta, não se há uma certeza entre os eruditos. Alguns acham que pode se referir à invasão, na verdade, à expansão muçulmana, e outros eruditos preferem crer que se refere, na verdade, ao crescimento do ceticismo, ateísmo e secularismo. E depois, em relação à sexta trombeta, esses eruditos ligam a sexta trombeta aos acontecimentos que levam à batalha do Armagedon, ou seja, a perseguição do povo de Deus em Apocalipse 13. Tá? E
a sétima trombeta realmente, depois há um espaço, né? E a sétima trombeta é mencionada, e no capítulo 11 e 18, esses eruditos dizem que a sétima trombeta assinala o fim dos tempos de angústia, né? E alguns eventos que deverão ocorrer antes da volta de Jesus em sua segunda vinda. Então eu apresentei aqui para você um breve resumo dessa Bíblia de estudo. Existem outros posicionamentos, né? E eu recomendo. Recentemente saiu na revista Adventista um artigo sobre esse assunto com um resumo das várias posições sobre as trombetas. Eu não lembro o mês em que saiu esse artigo. A gente pode pesquisar depois. Eu creio que você pesquisando também na internet vai encontrar. É bom ler esse artigo e ver as diferentes posições deste tema. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso SMS. A pergunta, quem mandou foi a Gilvânia, e ela diz o seguinte: guardar o sábado é mais importante do que amar o nosso próximo? Por que vocês guardam o sábado, mesmo depois de Jesus ter falado que ele é maior do que este mandamento? Professor Leandro Quadros, existe alguma referência ou alguma importância em amar mais o meu semelhante, o meu próximo, do que guardar o mandamento de Deus? E realmente Jesus está falando ou falou que ele é maior do que esse mandamento e por isso não há importância de guardá-lo, é isso? Veja, querida irmã, com muito carinho eu quero lhe ajudar a perceber que a irmã não entendeu ainda a essência da lei de Deus. Tá? Veja, em primeiro lugar, eu vou lhe dar uma atividade para você fazer em casa, que vai lhe ajudar. Tá? Veja, leia os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, né, ou em Deuteronômio 5, 1 a 21, e veja quais desses mandamentos nos ensinam a amarmos a Deus acima de todas as coisas e quais desses mandamentos nos ensinam a amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus disse em Mateus 22, 37 a 40, né, que os 2 grandes mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se você fizer essa análise, você vai perceber que não existe contradição alguma entre a guarda do sábado e o amor ao próximo. Por quê? Se você analisar o Decálogo, você vai ver uma coisa muito interessante. O primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás imagens de escultura. O terceiro: não colocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. São 4 maneiras de demonstrarmos amor a Deus. Já os outros mandamentos, os outros 6, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, são maneiras diferentes de amarmos o próximo. Então você percebe a sua diferenciação entre sábado e amor ao próximo, ela é ilógica à luz do texto bíblico, porque o sábado ele está entre o grupo de mandamentos que, se obedecidos, mostramos amor para com Deus. Uma coisa não exclui a outra. Eu não posso amar só o próximo, eu tenho que amar o próximo e a Deus. E na verdade Deus primeiro e depois o próximo. Porque se eu não amo a Deus, como que eu vou amar o próximo e vice-versa? Uma coisa depende da outra. Então eu recomendo que a irmã mude a sua lógica em relação à lei, porque ela está distorcida. Tá? E quando Cristo disse que é o Senhor do sábado, em Mateus 12:8 e também em Marcos 2:28, você tem que entender em que contexto ele diz que é o Senhor do sábado. Veja, se ele diz que é o Senhor do sábado, que lógica teria ele dizer que é o Senhor do sábado e, portanto, ele pode abolir o sábado? Que tipo de senhorio é esse? Eu sou o Senhor do sábado, mas eu vou abolir o sábado. Então, é um senhorio muito fraco, né? Se ele é Senhor do sábado, você tem que analisar o contexto de Mateus 12. Aqui é uma discussão entre Cristo e os fariseus sobre a maneira de guardar o sábado.
E os fariseus tinham fanatizado a observância do mandamento, imposto regras que não existiam no mandamento. E aí quando Cristo corrige essa maneira distorcida e legalista e fanática de guardar o sábado, Cristo se apresenta como o Senhor do sábado para dizer o seguinte: olha, eu sou o Criador do sábado e eu sei melhor do que ninguém como esse dia deve de ser guardado. Então eu recomendo que a irmã faça essa atividade que eu lhe indiquei. Leia os 10 mandamentos, veja quais se aplicam, quais nos ensinam a amarmos a Deus, quais nos ensinam a amarmos ao próximo, e a irmã vai ver que não há contradição alguma entre a guarda do sábado e o amor ao próximo. Nenhuma contradição. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você pelas respostas bíblicas e a gente se encontra semana que vem. Pela graça de Deus, semana que vem estaremos juntos com o Tito. E lembre-se, amigo telespectador, esse programa foi feito para você compreender a Bíblia. E sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.